E aí galera, tudo beleza com vocês? É bom tê-los aqui novamente no canal. Você já sabe, se você é um daqueles que gosta de estudar acerca da Escritura Sagrada, se você é um daqueles que gosta de pensar, de refletir acerca de temas ligados à teologia, você veio ao local certo, você está no local certo. E no vídeo de hoje eu quero pensar com vocês um pouquinho acerca dessa temática aqui. Eu vou apresentar para vocês esse livro, olha, Com Vergonha do Evangelho, quando a igreja se torna como o mundo, de John MacArthur. Então a proposta desse vídeo é eu apenas aqui demonstrar para vocês, ler alguns trechos das primeiras páginas para vocês ficarem por dentro do que o autor ele quer tratar. Na realidade eu já venho pensando nisso há algum tempo, então se for da vontade de Deus, se assim ocorrer, eu vou vez ou outra compartilhar um pouquinho das minhas atuais leituras, ou mesmo de uma antiga leitura que eu julgo relevante importante. Essa aqui, por exemplo, é uma leitura antiga, eu já li já faz algum tempo, mas eu estava procurando, estava aqui olhando na minha biblioteca, aí eu achei, considerei relevante e decidi compartilhar com vocês o início do livro, tá certo? É bem interessante, né, porque a gente de vez em quando escuta falar acerca da seguinte frase: o mundanismo está entrando na igreja, a igreja está se tornando mundana. Pois bem, a proposta desse livro é provar que isso é verdade. Porém, ela vai dizer como é que isso ocorre, tá certo? E logo no início, John MacArthur começa com uma frase bastante interessante de um indivíduo que provavelmente você já ouviu falar, você conhece, que é de Charles Spurgeon. E olha a frase, e olha que frase impactante. Logo no prefácio, tá certo? A apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou não. Um sermão é um sermão. Não importa o assunto, só que quanto mais curto, melhor. Quanto mais curto, melhor. Olha que frase bastante interessante do Charles Spurgeon. E ele introduz o prefácio do seu livro, né, John MacArthur, com essa frase aqui. E vocês vão entender um pouquinho na medida que eu for lendo e explicando aqui as páginas seguintes. Mas o que MacArthur ele vai argumentar em linhas gerais é justamente que a igreja tem abandonado ou tem se afastado da sã doutrina, da pregação, das escrituras e tem substituído essas coisas por filosofias mundanas. E é assim que ele vai demonstrar quando a igreja se torna como o mundo. Quando ela abandona o evangelho, quando ela se envergonha do evangelho. Não é à toa que ele começa o seu livro, né, ou mesmo o prefácio, com essa frase do Spurgeon, focando no quê? Na questão da pregação. E Spurgeon é claro em dizer, olha, pouco importa o que está sendo pregado, pouco importa o que está sendo dito no púlpito, o que importa é que seja curto, tá certo? Claro que Spurgeon aqui não concordava com isso, mas ele estava falando de um problema que já acontecia na época dele, o que dirá na nossa, certo? Então, ele vai justamente apontar esse tipo de coisa. MacArthur vai explicar como é que o mundanismo entra na igreja, ele vai dar voz justamente dizendo o seguinte: adentra por meio das filosofias mundanas, por meio do abandono do evangelho. E a primeira filosofia mundana que ele vai citar, ele vai trabalhar com essa, é a questão do pragmatismo, tá certo? Então eu vou explicar para vocês aqui o que é pragmatismo, vou dar alguns exemplos e atrelar justamente a questão da igreja. Eu vou fazer isso lendo o livro, tá certo? São somente 2 páginas que eu quero compartilhar com vocês. Também não vou lê-las por completo, somente trechos, e vou comentando para vocês ficarem por dentro daquilo que MacArthur ele quer expor. Então vamos lá. Um conceito, uma definição do que é de fato pragmatismo. Vamos lá? É a noção de que o significado ou valor é determinado pelas consequências práticas. Eu vou repetir. É a noção de que o significado ou valor é determinado pelas consequências práticas. É muito similar ao utilitarismo, a crença de que a utilidade estabelece o padrão para aquilo que é bom. Para um pragmatista ou para um utilitarista, se uma determinada técnica ou um curso de ação resulta no efeito desejado, a utilização de tal recurso é válida. Se parece não produzir resultados, então não tem valor. E o que isso quer dizer então, pessoal? Quer dizer o seguinte, que um pragmatista, que é alguém que faz uso desse tipo de pensamento, de filosofia, ele não está preocupado, ele não está nem aí para saber o que é certo ou o que é errado. Ele está pouco lixando para noções como bem, como mal.
que ele quer saber é se dá certo, se produz resultado. Se produz resultado, que se com isso que ele está fazendo, determinada postura, ação, decisão, se está dando resultado, se está produzindo aquilo que de fato ele queria, então está tudo ok. Para ele, isso é a verdade. Veja bem, deixa eu continuar aqui a leitura para vocês entenderem um pouquinho melhor. Pragmatismo tem suas raízes no darwinismo e no humanismo secular. É inerentemente relativista, tá certo? Então, não existe verdade. Tipo assim, o importante é a gente chegar no resultado. Se esse caminho deu certo e esse outro caminho deu certo também, eu não quero saber se alguém está fazendo uso de meios ilícitos ou lícitos. Se chegou no resultado, então está tudo ok, certo? Rejeitando a noção dos absolutos, certo e errado, bem e mal, verdade e erro. Em última análise, o pragmatismo define a verdade, isso aqui é importante, como aquilo que é útil, significativo e benéfico. As ideias que não parecem úteis ou relevantes são rejeitadas como sendo falsas. Então é isso. Para um pragmatista, o que importa é se chegamos ao resultado. Pouco importa o caminho, pouco importa o percurso, tá certo? Se a gente faz coisas certas ou coisas erradas, enfim, ele está pouco lixando para conceitos como bem, mal, verdadeiro, falso. O importante é chegar no resultado final. Se funcionou, se deu certo, então esse caminho está correto, então esse percurso está correto. É assim que um pragmatista ele vai pensar. E agora MacArthur ele vai atrelar justamente essa ideia, essa filosofia à igreja. Como é que a igreja ela se apropriou desse tipo de coisa? Certo? Vamos lá. Quando o pragmatismo é utilizado para formularmos juízos acerca do certo e do errado, ou quando se torna a filosofia norteadora da vida, da teologia e do ministério, acaba inevitavelmente colidindo com as escrituras. A verdade espiritual e bíblica não é determinada baseando-se no que funciona ou no que não funciona. Olha o que ele está dizendo aqui. Quando nós pegamos essa filosofia, essa forma de pensar o mundo, e colocamos aqui frente com a escritura, vai dar choque, tá certo? Uma não vai concordar com a outra. Por quê? Porque a escritura não entende que verdade é aquilo que funciona somente. Que verdade ou que é correto é aquilo que dá certo. Aí ele vai dar um exemplo aqui para deixar a coisa bem clara para vocês, tá certo? Olha, sabemos por intermédio das próprias escrituras, por exemplo, que o evangelho frequentemente não produz uma resposta positiva. Aí ele chega com esse exemplo para dizer o seguinte: imagina só que diversas igrejas, elas na ânsia de querer encher os lugares da sua comunidade, encher as cadeiras, não deixar a cadeira vazia, enfim, de ter muita gente na igreja, o que é que elas fazem? Elas, por vezes, abandonam o evangelho, abandonam prescrições bíblicas, abandonam a escritura e fazem uso de outros meios para poder alcançar essas pessoas. Porque qual é a finalidade? O que é que elas querem de resultado? Não é atrair gente? Então, se elas percebem que a pregação não está dando certo, se, enfim, a doutrina correta, o ensino correto não está dando certo, não está atraindo, então vamos fazer o quê? Vamos continuar ensinando o que é correto? Não. Muitas igrejas vão fazer uso desse pragmatismo e vão recorrer a outros tipos de coisa para poder atrair as pessoas. Essas igrejas são igrejas pragmáticas, tá certo? Que estão com esse tipo de mentalidade, que o importante é chegar no resultado. Se a gente não está pregando o evangelho, mas se a gente está fazendo um outro tipo de coisa e está atraindo gente, tá tudo bem, tá tudo beleza. Muitas igrejas pensam dessa forma. E agora ele vai dar exemplos ligados principalmente a essa questão. Olha o que ele fala. Entretanto, um irresistível surto de pragmatismo está permeando o evangelicalismo. A metodologia tradicional, especialmente a pregação, está sendo descartada ou menosprezada em favor de novos métodos, tais como dramatização, dança, comédia, variedades, grandiosas atrações, concertos populares e outras formas de entretenimento. Esses novos métodos são supostamente mais eficazes, tá certo? Lembra aí essa noção de pragmatismo como traz resultado, ou seja, atrai grandes multidões. E visto que para muitos a quantidade de pessoas nos cultos tornou-se o principal critério para se avaliar o sucesso de uma igreja, aquilo que mais atrai público aceito como bom, sem uma análise crítica.
Isso é pragmatismo, tá certo? Então ele vai aqui dar exemplos. Aqui eu não quero entrar na questão de que é errado ou não ter esse tipo de coisa na liturgia da igreja, tá certo? Se é errado dança, se é errado dramatização, enfim. A questão é que estão colocando esse tipo de coisa, certo? Dancinha, peça de teatro, todas essas coisas no lugar daquilo que a Bíblia aponta como essencial, que é a pregação da palavra, que é o ensino da palavra. Lembra da frase do Spurgeon, tá certo? Que pouco importa o que está sendo ensinado, o que importa é que a pregação seja curtinha. Esse tipo de mentalidade está preocupado com a questão de como as pessoas irão reagir, tá certo? Então, se eu tenho uma pregação bíblica baseada de fato na escritura, mas que ela é longa, demora 40 minutos, 50 minutos, as pessoas vão terminar se enfadando, vai ficar cansativo e talvez elas nem voltem no culto seguinte. Então, o que a igreja pensa? Opa, o que a gente quer como resultado é fazer com que essas pessoas permaneçam na igreja. Então, vamos diminuir aqui o tempo de pregação, vamos deixar a pregação de 15 minutos e vamos substituir na liturgia por outras coisas. Vamos colocar dança, vamos colocar peça de teatro, vamos oferecer entretenimento para essas pessoas, que é para garantir que elas permaneçam na igreja. E é assim que John MacArthur ele vai dizer, olha, é assim que a igreja se torna como o mundo. É quando ela abandona o evangelho de Deus, é quando ela deixa de lado a pregação genuína, é quando ela deixa de lado o ensino correto e põe em seu lugar outras coisas que não sejam essas coisas primordiais, tá certo? O mérito aqui não é dizer que pode ou não pode dança, pode ou não pode dramatização, pode ou não pode nada disso, tá certo? O que eu estou comentando aqui com vocês é que essas coisas estão sendo colocadas daquilo que é essencial. E isso demonstra claramente que o mundanismo está entrando, já está dentro de nossas igrejas. Por quê? Porque a gente tem pensado com essa forma secular de pensar. De não, para poder prender as pessoas aqui, então eu tenho que fazer uso de todo tipo de artifício, tá certo? Tenho que entretê-las. E a igreja nunca foi chamada para entreter ninguém. Entreter ninguém. A igreja foi chamada para ensinar, para ser luz no mundo, para pregar o evangelho e não para trazer entretenimento. Mas muitas igrejas, muitos líderes de igrejas locais, eles fazem uso de tudo para poder chegar ao fim que eles querem. Ter gente em sua igreja. E se for necessário, deixe de lado aquilo que é essencial e primordial e coloca esse tipo de coisa. Vamos gastar todo o nosso culto com dramatização, com dança, às vezes com comédia, com atrações, que é para quê? Para fazer com que as pessoas se mantenham nas igrejas, que elas ficam lá fixadas olhando o espetáculo. Mas ensino que é bom, boa teologia, pregação, palavra de Deus, está tudo sendo deixado de lado, certo? Aí continua. Aqui, ó. Alguns líderes eclesiásticos aparentemente pensam que as 4 prioridades da igreja apresentadas no livro de Atos, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, constituem uma agenda deficiente para a igreja dos nossos dias. Eles estão consentindo que a dramatização, a música, a recreação, o entretenimento, os programas de autoajuda e iniciativas semelhantes eclipsem o culto e a comunhão dominical tradicionais. Aliás, na igreja contemporânea, tudo parece estar na moda, exceto a pregação bíblica. O novo pragmatismo encara a pregação, e particularmente a pregação expositiva, pode até ser um ponto de uma outra discussão em outro vídeo, como antiquada. Proclamar de modo claro e simples a verdade da palavra de Deus é visto como ingênuo, ofensivo e ineficaz. Olha aí mais uma vez a questão do pragmatismo aparecendo. Se eu estou pregando a palavra de Deus, se eu estou ensinando correto e as pessoas não estão sendo atraídas, isso aí não está funcionando. Então deixamos de lado isso e vamos fazer uso de outros recursos. Só que aqui a gente já leu, por exemplo, que, olha, sabemos por intermédio das próprias escrituras, por exemplo, que o evangelho frequentemente não produz uma resposta positiva. Então talvez, de fato, a gente pregue e ensine o que é correto durante anos e pouquíssimas pessoas venham para a igreja, venham fazer parte da comunidade, deem de fato ouvidos ao evangelho. Isso é natural, a Bíblia mostra isso acontecendo. Mas muitas pessoas preocupadas somente em acumular gente nos seus templos, deixam de lado a pregação verdadeira, deixam de lado o ensino verdadeiro e fazem uso aí de métodos mundanos, seculares, para poder atrair ou manter essas pessoas na igreja.
proclamar de modo claro e simples a verdade da palavra de Deus é visto como ingênuo, ofensivo e ineficaz. Diz-nos que obteremos melhores resultados se primeiramente entretivermos as pessoas, ou lhes oferecermos dicas a respeito de como serem bem-sucedidas e lhe ministrarmos psicologia popular, cortejando-as assim para que façam parte do nosso grupo. E uma vez que se sintam bem, estarão dispostas a receber a verdade bíblica em doses homeopáticas e diluídas. Eu quero ler uma última citação aqui para vocês. Há pastores se voltando para livros de marketing em busca de técnicas que ajudem no crescimento da igreja. Muitos seminários abandonaram sua ênfase básica de treinamento pastoral, alicerçado em um currículo bíblico-teológico, trocando por um treinamento alicerçado em técnicas de aconselhamento e em teorias de crescimento da igreja. Todas essas tendências apontam para o crescente comprometimento da igreja com o pragmatismo. Ou seja, mesmo pastores, mesmo liderança de igrejas locais, que deveriam ser aqueles que estão preocupados em alimentar as pessoas com a palavra de Deus, muitas vezes deixam isso de lado e vão aí fazer uso puramente de técnicas de marketing, vão de fato enxergar a igreja como sendo uma empresa. E sendo uma empresa, pouco importa os meios, os caminhos, os percursos. O importante é chegar ao resultado. E se o resultado é querer lotar a igreja, então eles de fato vão fazer isso, pessoal. Vão deixar lá do evangelho, vão deixar lá da escritura e vão aí dar lugar a coisas que são estranhas para a Bíblia, a coisas secundárias. Então vamos ficar por aqui. Eu acredito que esse curto comentário aí, essa curta reflexão acerca desse tema já é um pontapé inicial para você talvez poder procurar entender um pouquinho mais acerca do que é o pragmatismo e de como essa filosofia, ela tem alcançado a igreja, como essa filosofia mundana, como de fato esse mundanismo aí tem entrado ou tem estado presente em nossas igrejas. Beleza, pessoal? Então entenda, vamos ficar por aqui. Há a possibilidade de depois eu retomar alguma leitura desse livro, mas a proposta é essa. Provavelmente de vez em quando eu vou fazer uso aí de alguma leitura minha, atual ou antiga, para trazer para vocês algum tema que eu julgue ou considere relevante e importante. E não esqueçam jamais disso, pessoal. Teologia tem a ver com vida. Se você tem uma boa teologia, tá tudo ok, tudo bem. Você é propenso, tendencioso a tá bem com Deus. Agora, se você tem uma má teologia, lembre-se disso. Má teologia mata. Má teologia mata. Aqui tem um exemplo, tá certo? De igrejas que estão deixando de lado o verdadeiro evangelho, e é somente o verdadeiro evangelho que salva o ser humano da sua natureza pecaminosa, que salva o ser humano da ira de Deus vindoura. Somente o evangelho, igrejas têm deixado de lado o evangelho, têm deixado de lado a pregação e têm substituído por coisas secundárias, somente para manter pessoas na igreja. Mas elas mal percebem que pouco importa manter essa galera na igreja. Se elas continuarem na igreja sem o evangelho, não vai fazer sentido nenhum. O final delas, o triste final, será o mesmo. Então teologia tem a ver com vida e nós devemos nos preocupar com teologia, certo? Então é isso. Um abraço, Deus abençoe a todos e tchau, tchau.